Em Nova York, a atividade e os relatórios da mídia da ONU cobrem a crise atual e os esforços internacionais. Diante da escalada das tensões, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, trabalharam incansavelmente para diminuir a escalada da situação diplomaticamente, na tentativa de evitar novos confrontos militares. No oeste da Ucrânia, as consequências da escalada militar são evidentes. Imagem com dor e destruição humana. Prédios em chamas destruídos, por ataques de mísseis lançados pelas forças militares russas, ao invadirem as áreas urbanas dessa cidade histórica. As imagens da guerra na Ucrânia são um lembrete do custo humano da violência e um chamado à ação para que a comunidade internacional evite o agravamento do perigoso conflito. Cidadãos ucranianos no oeste lutam para reconstruir suas vidas em meio ao caos. O tempo está passando e o mundo está observando, na esperança de que a diplomacia possa prevalecer e evitar uma nova escalada desse conflito já perigoso. O futuro da região e do mundo em geral está em jogo. As próximas ações da comunidade internacional terão um grande impacto. Você quer ver mais? Agora você pode assistir a todos os episódios de nossa série em nosso site. Descubra imediatamente o potencial de guerra de hoje. Líderes e presidentes se reúnem na sede da ONU em Nova York para uma reunião de alto nível. Eles estão debatendo arduamente para encontrar a melhor resposta para a crise que se desenvolve rapidamente. Com a situação crítica, a atmosfera é tensa e todos sentem o peso de suas decisões. Países de todo o mundo estão observando com expectativa enfrentar a realidade de um conflito crescente que pode ter consequências globais de longo alcance. A Rússia lança uma barragem de mísseis no oeste da Ucrânia, e a situação rapidamente sai do controle. A liderança militar dos Estados Unidos, a OTAN e os políticos observam, horrorizados, os mísseis se aproximarem da Europa Central e deixarem um rastro de destruição. A crise crescente está à beira de uma catástrofe, com os riscos mais altos do que nunca. O impacto de tal evento seria desastroso não apenas para os países envolvidos, mas também para toda a comunidade global. À medida que as tensões aumentam e o equilíbrio de poder muda, o mundo espera desesperadamente por uma resolução que evite um conflito desastroso e restaure a paz e a estabilidade na região. Os políticos, chocados com a deterioração da situação, lutam para tranquilizar um público ansioso, observando a crise se desenrolar e se espalhar pelo mundo. Manter a lei e a ordem é cada vez mais difícil com a ameaça de uma catástrofe global. Em uma base militar secreta na Europa, bombardeiros furtivos se preparam para decolar. À medida que eles sobem aos céus, a gravidade de sua missão é palpável. Possível vingança mortal contra a Rússia por seu comportamento com aeronaves furtivas. Uma decisão que pode mudar o curso da história e mergulhar o mundo em um conflito devastador. A Rússia interrompe as negociações diplomáticas com os Estados Unidos e a OTAN, em um movimento repentino e inesperado. Choque mundial com a interrupção inesperada das comunicações. Isso aumenta as tensões e exacerba uma situação já volátil. Enquanto o silêncio da Rússia continua, o resto do mundo especula sobre as implicações dessa postura isolacionista. Na crise atual, as nações procuram entender os motivos e os resultados prováveis de tal resolução.
A suspensão das comunicações só aumenta a desconfiança e as suspeitas que já afetam as relações entre a Rússia e outros países. A cada momento que passa, as preocupações com o agravamento da situação e o risco de um conflito total tornam-se mais palpáveis. Os líderes do ZPOICANIWA e da OTAN procuram restabelecer os canais de comunicação com a Rússia para negociações. Esses esforços são urgentemente necessários, pois a falta de diálogo pode levar a mal-entendidos e cálculos desastrosos. Isso poderia empurrar o mundo ainda mais para a guerra. Outras nações do mundo, vendo a coragem, estão se preparando para a possibilidade de um mundo sem diplomacia. Forças militares em alerta máximo em todo o mundo, e mobilizando recursos no caso de uma possível ameaça. A mídia e as redes sociais estão cheias de rumores e medos, pois as pessoas em todo o mundo enfrentam a incerteza do futuro. A atmosfera é tensa e carregada de ansiedade, enquanto o mundo prende a respiração coletivamente, esperando para ver o que acontecerá em seguida. Apesar dos desafios aparentemente intransponíveis, os Estados Unidos e a OTAN permanecem firmes em seu compromisso de encontrar uma solução pacífica para a crise. Eles continuam a explorar canais alternativos de comunicação e estratégias diplomáticas, recusando-se a desistir da possibilidade de evitar uma guerra total. Com o relógio correndo e o mundo à beira de um conflito catastrófico, as decisões dos próximos dias e semanas terão um grande impacto no futuro da Ucrânia, da Rússia e do mundo em geral. O mundo aguarda na esperança de que a diplomacia e a razão prevaleçam. Receba alertas para que você não perca os últimos episódios de World War 3. Obrigado por nos receber. Siga-nos nas mídias sociais para manter-se atualizado com nossos últimos lançamentos. Estamos falando do Instagram, do Facebook e do Twitter. Se você quiser, nós estamos lá. Obrigado por assistir ao nosso canal. Há muito mais de onde isso veio. Se você quiser ver tudo hoje, faça logon em nosso site para acessar toda a nossa biblioteca de mídia, com o link de URL na descrição. Você conhece a Segunda Guerra Mundial? Que oficial militar alemão tentou matar Adolf Hitler? Escreva sua resposta na seção de comentários do YouTube. Observe a resposta correta. A resposta é von Stauffenberg. O presidente da Rússia declara formalmente guerra à Ucrânia, em uma surpreendente reviravolta nos acontecimentos. Diante das graves tensões e do rápido agravamento do conflito, esse anúncio provocou ondas de choque em todo o mundo, desconcertando líderes e cidadãos com suas implicações. Surpreendentemente, porém, o presidente russo não menciona os Estados Unidos ou a OTAN por seu recente comportamento militar provocativo. A falta de transparência na Rússia gera dúvidas e especulações sobre a decisão inesperada.
Enquanto a comunidade mundial tenta entender os motivos dessa decisão, especialistas e analistas propõem várias teorias. Alguns argumentam que a Rússia está tentando manter o conflito confinado à região, concentrando-se em seus objetivos imediatos na Ucrânia. Sugere-se que essa seja uma medida estratégica para evitar uma escalada maior com os Estados Unidos e a OTAN e impedir um confronto mais amplo. Os países do mundo estão sofrendo as consequências dessa guerra declarada. Os esforços diplomáticos para reduzir a tensão e evitar a violência são intensificados. A comunidade internacional está tentando lidar com uma situação perigosa no leste europeu. A declaração de guerra piorou ainda mais a situação na Europa Oriental. Com o aumento das tensões internacionais, o mundo está se perguntando o que acontecerá em seguida nesse jogo de xadrez diplomático. À medida que as nações respondem à nova realidade, o mundo observa com a respiração suspensa, esperando uma solução pacífica antes que a situação piore e ocorra uma guerra devastadora em grande escala. Os riscos nunca foram tão altos, e a urgência de encontrar um caminho para a paz é palpável. À medida que a crise continua a se desenrolar, os Estados Unidos e a OTAN continuam a tentar aumentar as medidas militares para combater a agressão russa. As ações são frustrantes para a Ucrânia, que é quem mais sofre com o conflito. Líderes ucranianos preocupados com a falta de ação direta dos Estados Unidos e da OTAN em relação à Rússia. Os ucranianos se sentem abandonados enquanto lutam contra as forças russas, com assistência internacional limitada. Em resposta, a Ucrânia pede uma intervenção mais vigorosa de seus aliados ocidentais. Eles argumentam que a estratégia atual não é suficiente para deter a Rússia e proteger a Ucrânia das consequências devastadoras do conflito em andamento. Eles exigem uma postura mais agressiva e o envolvimento direto da OTAN e dos Estados Unidos para impedir o avanço russo. A região está em uma situação crítica, enquanto as opções internacionais estão sendo consideradas. O mundo está observando atentamente para ver como a situação se desenvolverá, com a possibilidade de um conflito maior e mais devastador. A paz é urgente, e é fundamental que você encontre um caminho para ela. No entanto, a pergunta permanece: os Estados Unidos e a OTAN protegerão a Ucrânia e a estabilidade global? O desejo de evitar um conflito direto com a Rússia coloca os Estados Unidos e a OTAN sob pressão para tomar uma decisão impensável, dadas as crescentes exigências éticas e morais da Ucrânia, para proteger sua soberania e seu povo. Com o peso do mundo sobre seus ombros, eles decidem declarar formalmente guerra à Rússia. A declaração de guerra provoca ondas de choque em todo o mundo. Poucos previram que a situação se agravaria a tal ponto, e o mundo ficou chocado com as notícias. O cenário está pronto para um conflito que moldará o curso da história. O mundo mais uma vez se depara com a triste realidade da guerra. Os líderes se esforçam para preparar suas forças, mas o futuro continua incerto. As consequências dessa decisão, sem dúvida, repercutirão por gerações. Você quer ver mais? Agora você pode assistir a todos os episódios de nossa série em nosso site. Descubra hoje o potencial da próxima guerra mundial. Use IA avançada para seus vídeos. Gere cópias de alta qualidade. Acesse serviços autônomos, hospedagem de primeira classe e proteja seus dados online. Não perca os descontos e promoções exclusivos. Registre-se agora, clique nos links. Comece agora sua jornada rumo a um conteúdo atraente.